As cenas e depoimentos foram dramatizados a partir de relatos reais. A dependência digital e o vício em jogos e redes sociais atingem crianças e jovens e independem de sua condição, idade ou classe social, além de estarem expostas a perigos online. O filme Jogador Número 1, do diretor Steven Spielberg, mostra um futuro distópico, 2045, onde toda a humanidade prefere a realidade virtual do jogo Oasis ao mundo real. Será que estamos caminhando de algo semelhante do lado de cá das telas? O uso abusivo de dispositivos digitais, telas digitais como telefones celulares, jogos de videogame, tablets, tem se tornado uma presença constante em nossas vidas. Não é de hoje que pais e profissionais de saúde já começam a se preocupar quando filhos começam a utilizar de uma forma exagerada, sem controle. Meu nome é Cristiano Nabuco, sou psicólogo, tenho pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da USP e a minha grande área de interesse hoje é a dependência tecnológica. Venho trabalhando com isso há quase 20 anos, já publiquei 15 títulos, 15 livros, 2 deles publicados por editoras internacionais, um deles já traduzido para 8 idiomas. Meu objetivo, na verdade, é chamar a atenção, formar a população, divulgar o quanto que esse problema silencioso ele está entre nós e ele merece alguma ação. É muito simples observarmos que clubes, playgrounds, locais de diversão de crianças, eles estão se tornando cada vez mais vazios. E onde estão essas crianças? Exatamente na frente do computador. E isso precisa ser um objeto de atenção urgente, porque efeitos significativos podem ser observados com a passagem do tempo. Claro, entreter os filhos nas telas se tornou uma solução, uma saída muito viável em tempos de violência, em tempos de pandemia, em tempos de jornadas duplas, triplas. A hora que eu chego em casa eu tenho que lavar roupa, fazer o jantar, então nada mais natural ou até legítimo, se for o caso, eu dar uma tela para o meu filho para ele poder se distrair. A gente vê uma criança mais distraída, a gente vê uma criança mais solitária, uma criança que acaba negligenciando contato com a família, contato social, ou um jovem até que permanece muito tempo no quarto. Geralmente eles apresentam sintomas de irritabilidade, ansiedade, tristeza, questões também de negligência com sono, com a alimentação. Nosso cérebro ele não é multitelas, multitarefas, multifocal, ele está perdendo em atenção, em memória. E você querer desempenhar 1000 tarefas com o teu celular, o computador, a televisão que está ligada na casa e a música, e querer desempenhar no trabalho, na escola, a sua atenção precisa de foco. Uma recreadora infantil que eu conheço me disse que ela tem tido problemas em levar divertimentos, jogos para as crianças. Por que problemas? Ela disse o seguinte: o que acontece hoje é que essas crianças ficam tão conectadas que elas acabam não desenvolvendo a coordenação motora fina que seria necessário para a realização de certas tarefas que eu levo. Resumo da história: eu tenho que atrasar o grau de dificuldade dos jogos para que essas crianças consigam acompanhar.
E o grande ponto que vale a pena ser mencionado é que até os 5 anos de idade nós temos, do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, uma grande janela de oportunidade. O que isso quer dizer? É exatamente a interação com o meio ambiente que vai fazendo com que toda essa circuitaria cerebral ela vá criando, então, as raízes para um desenvolvimento futuro. Na medida, então, que eu deixo de interagir com pessoas, eu deixo de ser tão frustrado, eu deixo de explorar coisas novas para preferir ficar jogando com o meu dedinho, essas capacidades ficam não desenvolvidas, elas ficam latentes, fazendo então com que posteriormente eu não as desenvolva mais. E isso é um grande problema. All zones, earn points, secure victory. Zones are marked on your attack map. Nossa, filho. Você não comeu nada. Vai ficar doente. Filho. 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 Para de jogar pra comer. E daí? E daí que você vai perder, filho? Que isso, filho? Faz muito tempo que você tá aí. Filho, faz muito tempo que você tá aí. Filho, para! Faz tempo que você tá aí. Sério mesmo? Ó, 1 hora e chega, hein? 1 hora e chega. Nós temos percebido essa evolução, digamos, o desenvolvimento do uso das telas cada vez mais precocemente na vida das famílias, com filhos. E cada vez mais os jovens, especialmente, que são a população mais vulnerável, ficam engajadas, ficam fisgadas por determinadas modalidades, em especial de tecnologia, como, por exemplo, as mídias sociais, os games, né? E o seu crescente potencial de adicção. O grande cerne da questão é o potencial com o qual essas tecnologias sequestram a nossa atenção, né? E podem fazer com que a gente perpetue cada vez mais o uso, fazendo com que o mundo real se torne desinteressante. A tecnologia, na verdade, por si só, ela não é nem boa nem má. Ela não tem uma polaridade. O que acontece é que, na medida em que você introduz muita vida digital, você faz então com que seu filho deixe de desenvolver habilidades importantes. Habilidades essas que ele irá desenvolver ao longo da vida. Em primeiro lugar, não estamos falando de um simples dispositivo digital, mas de um smartphone, né? Porque eles não querem um celular, eles querem se faz ou não faz ligação é o que menos importa. O importante é ter acesso às redes sociais, jogos, aplicativos. Bem, eu costumo dizer que a idade certa para o primeiro celular é quando de fato ele é necessário. O potencial com o qual essas tecnologias bombardeiam o nosso cérebro é infinito, ela tem se multiplicado. Ponto central em questão e que deve ser discutido, qual é o limite ético, né? Qual é o limite em que essas tecnologias podem sequestrar a atenção dos nossos filhos, dos jovens, né? E até mesmo dos adultos, né? Que são menos vulneráveis, mas também são vulneráveis, né? Qual seria, ou quais seriam os impactos que o uso abusivo das telas digitais, das novas tecnologias, provocam na saúde de crianças e adolescentes? A miopia, lacrimejamento, borramento visual, de ficar muito tempo nas telas, a má postura, as lesões osteoarticulomusculares, do tipo dores, parestesias de cervical, de ombro, de punhos, de falanges, lesões de esforço repetitivo, sem falar no prejuízo ao sono.
Lembrar que o sono, pra gente, ele é uma limpeza. E a resposta imunológica parece que é comprometida pela falta de sono. Na medida em que eu fico sentado em frente a um computador, a um telefone celular durante muito tempo, eu deixo de me alimentar adequadamente comendo fora de hora e mais, comendo o que eu não deveria. Na medida em que eu estou olhando para uma tela, eu demoro mais tempo para piscar. A gente sabe que em condições comuns, a frequência desse comportamento ele vai ocorrer uma vez a cada 3 segundos, 4. A hora que eu tenho uma tela, eu vou piscar uma vez a cada 9 segundos, fazendo então com que se desenvolva sobre a superfície do globo ocular aquilo que a gente chama de estresse oxidativo. Celular na mesa não, hein, gente? Pode guardar. Mãe, para! Guto! Celular não. Se ele pode, eu também posso. Celular na mesa não. Não sei mais o que eu vou fazer com vocês. Eu tenho um filho de 17 anos, Matheus, e um de 13 anos, o Gustavo. O Matheus, o de 17 anos, ele sempre teve muita aptidão aos jogos, aos games. Isso sempre chamou muito a atenção dele desde os 8 anos. Eu já percebi que ele gostava de ficar muito tempo nos jogos. Chegou um momento que ele começou a me solicitar um computador mais potente para que ele iniciasse realmente os jogos, né? Eu o presenteei com um PC gamer, só que eu não foi conversado sobre limites, horários. A minha preocupação com ele foi só, olha, se você estiver na escola, né, acompanhando a escola, ok. E aí foi o meu grande erro, né? Ele foi pedindo mais e mais, né, quanto a horários, e queria ficar mais tempo, e eu fui cedendo, eu fui dizendo muitos sims para ele. A minha casa virou um inferno. Eu chegava em casa, eram os gritos, né? Porque eles gritam e falam muito alto enquanto estão jogando. Eu não conseguia mais descansar, eu não conseguia dormir. E até que chegou no limite. Guto, você tá louco? São 4 horas da manhã. Você acordou a casa inteira. Você me acordou. Você tá aí há quanto tempo, hein? Já tomou banho? Guto! Guto! Guto, eu tô falando com você. E eu, num acesso de raiva mesmo, porque eu não me respeitei, né? Fui tirar o jogo dele, arranquei as tomadas, os fios, e infelizmente ele veio para cima de mim e nós nos desrespeitamos. Eu falei, né, onde eu errei? Onde eu estou errando? Né? E eu vi ali no meu filho como uma pessoa viciada. Ele estava transtornado, ele veio para cima de mim e entramos em luta corporal. O pai dá o computador, o celular para o filho, achando que isso vai ser bom, porque o mundo hoje é tecnológico.
E uma coisa que eu acho que é muito preocupante, eles só chegam para buscar ajuda após o filho já tá jogando há 10 anos, 15 anos. Então, quando o pai chega e ele quer uma solução muito rápida, a gente até questiona, mas pai, quanto tempo esse filho está jogando? Os pais, eles têm alguma dificuldade de enxergar que a estruturação da família é importante e que reestruturar convívio familiar e comportamento dos pais, que também vincule eles potencialmente à tecnologia, é algo fundamental. Muitas, especialmente nas crianças menores, elas começam replicando padrões de comportamento que elas veem nos pais. Então, a modificação dessa estrutura familiar, desse convívio, dessa rotina familiar, eu acho que é um primeiro passo fundamental para conseguir trazer a vinculação de novo desses pais com os jovens. Isso vem acontecendo, sim. As famílias vão se distanciando, né? O espaço para o diálogo, o espaço para as brincadeiras, né, com as crianças, é algo que tem ficado cada vez mais distante. Eu diria assim, que os pais hoje em dia não sabem como brincar com as crianças. A minha filha teve tendinite nos braços e nas pernas por causa desses exageros, né, dos gestos em jogos virtuais. É porque o jogo não tem console, então é o movimento do jogador que comanda a ação. E aí eu tive que limitar em 1 hora por final de semana o uso dessas plataformas de simular jogos. A gente se preocupa muito como está sendo a qualidade desse uso. Então hoje a gente já não fala mais em diagnóstico pensando só no tempo de uso, né? Porque a gente tem jovens que usam de maneira excessiva, mas que têm uma qualidade de vida praticamente saudável, tá? Do ponto de vista do equilíbrio das funções necessárias para um desenvolvimento. Mas a gente vê por outro lado não, né? Tendo em vista toda essa questão, a OMS em 2018 classificou o gaming disorder como um transtorno mental, tá? E é pela CID-11, né, que é a Classificação Internacional das Doenças, e ela entrou em vigor agora em 2022. Então, o que é bom isso? Porque a gente hoje tem um diagnóstico e hoje nós temos critérios diagnósticos para entender se essa criança ou esse adolescente está fazendo um uso dessa atividade, que é a atividade da modernidade, de uma maneira saudável, tá? Então, a gente tem 3 critérios principais. O primeiro critério, né, critérios diagnósticos, né, é a falta de controle, então a criança não tem controle sobre aquele uso, tá? O segundo é a prioridade que ela dá àquele uso, então ela prioriza aquele uso em detrimento de várias outras coisas, né? A gente vê crianças, por exemplo, que negligenciam alimentos, se alimentar, ir ao banheiro, por conta de que tem que jogar ali incessantemente, tá? E um último critério, não menos importante, é que essa criança também, esse adolescente, essa criança também, a partir deste uso, né, acaba tendo um aumento do uso, né, na frequência do uso, mesmo que ela tenha consequências negativas, tá? E esse panorama geral, para ser diagnosticado como um transtorno de videogame, né? A tradução livre é transtorno de videogame, o gaming disorder, ele precisa estar apresentando esses sintomas por pelo menos 12 meses. Eu literalmente não sabia o que fazer comigo. Ficava me coçando como um viciado, porque eu não podia usar o celular. Eu me senti morto. Foi a pior sensação da minha vida. O problema, então, pensando nesse sentido, seriam as novas tecnologias ou as famílias? Eu penso que as novas tecnologias são importantes, mas deve-se saber usá-las. Eu penso que o ponto, o cerne, realmente é a base, a construção das relações familiares, dos laços afetivos que conferem segurança para a criança, né? O estabelecimento de limites.
A primeira coisa que a gente tende a achar, né? Nós somos a geração da máquina de escrever, né? E eles já são dessa geração aí em que tudo é tecnológico, tudo está a um clique de distância deles. A primeira coisa que a gente precisa entender é não demonizar essa adolescência e também entender que por eles serem nativos digitais, por eles terem nascido já na era da tecnologia e saberem manejar muito bem os eletrônicos, eles não são mais inteligentes por causa disso. Ou nós não somos tão inteligentes por causa disso. Então a gente precisa estreitar essa barreira entre os adolescentes e nós adultos, né? Porque quando a gente fica nessa distância, a gente acaba não entrando no universo deles. Foi horrível. Do nada, eu não conseguia respirar e nem engolir saliva. O médico disse para minha mãe que o ataque foi pelo nível de ansiedade, por usar excessivamente o celular. Uma coisa que está sendo dita aqui, e eu entendo que é muito importante que deva ficar claro, é que, na verdade, o uso da tecnologia, o uso excessivo, o uso descontrolado, na verdade, ele faz com que a família como um todo adoeça. Isso que está sendo dito pela senhora, na verdade, corrobora várias descrições de casos do mundo todo, onde temos violência física, violência psicológica. Esses filhos muitas vezes não dormem ao longo da noite, ficam gritando quando perdem o jogo, acordam os vizinhos, acordam os pais. Então é como se progressivamente ao longo do tempo houvesse uma debilidade interpessoal, fazendo com que esses jovens cheguem num determinado ponto aos níveis piores, mais baixos de interação, de autocuidado, de banho, de alimentação. É igual uma droga, cara, que você quer usar todo dia, toda hora, todo momento. Senão você não se sente bem, sabe? Você não se sente feliz. Eu não me sentia feliz sem o meu celular, sem o meu computador. Eu percebi, né, que não havia conexão com o meu filho, porque eu chegava sempre muito tarde do trabalho, não havia conversa. Eu jantava sozinha, ele no jogo, e quando eu percebi, né, que se eu chegasse, se eu ouvisse, eu só comecei a ouvi-lo. Ali ele foi se abrindo e ele foi me procurando, né? E ali a gente foi construindo essa confiança, essa conexão. Ele foi se sentindo menos julgado. E eu fiz questão de dizer que eu estava ali como uma ouvinte dele. Foi difícil, mas continuo aprendendo. Eu sou coordenador do grupo de dependências tecnológicas aqui do Instituto de Psiquiatria da USP, aqui em São Paulo. E ao longo desses 20 anos de trabalho, nós temos atendido muita gente. Pessoas na terceira idade, adultos. E qual é o trabalho que nós fazemos? Nós oferecemos atendimento para que esses usuários deixem de utilizar a tecnologia desta forma tão intensa. É um trabalho muito sério porque envolve muita violência dentro da casa. Os pais não sabem manter um controle em relação a esse uso abusivo que os filhos têm. A gente sempre fala para os pais assim que são micropassos, né? Então, por exemplo, o filho está jogando 18 horas, ele não vai jogar 10 horas no dia seguinte. Dicas para evitar o uso excessivo de telas. 1. Evite a precocidade no uso das telas. Não exponha crianças menores de 2 anos às telas e crianças menores de 10 anos, limite o tempo ao máximo de 1 hora por dia. 2. Proibir o uso não educa nem previne. Converse e encontre um equilíbrio. 3. Estipule horários e tempo de uso. É importante que a criança entenda desde cedo que existem limites. Desligue todas as telas durante refeições, passeios, momentos em família e de 1 a 2 horas antes de dormir.